Hello! Vídeo Rapidex para vocês, tá? A gente vai falar do capítulo 14, apostila 4, última apostila, divisões regionais do Brasil. É muito simples, é rapidinho. Enquanto eu espero vocês aqui, vai lá pegar aquela água, porque tá calor, é bom se hidratar, pega o material, pega a apostila e bora para esta aula. Bom, primeiro de tudo, né, a gente está falando das divisões regionais do Brasil. Por que a gente divide o Brasil em região? Simples. Porque o Brasil é um país muito grande. Então, para tornar as coisas mais fáceis para a administração pública, né, para os nossos governadores, presidentes, etc., etc., né, foi dividido o país em regiões e em estados, né, unidades federativas, certo? Então, o principal objetivo da divisão do Brasil é facilitar a administração pública. Esse é o primeiro, tá? E o outro também é facilitar os estudos. Imagina a gente ter que estudar o Brasil tudo de uma única vez só. Então a gente acaba dividindo por regiões para facilitar a nossa vida. Ah, vou estudar região sul, região nordeste, região norte, centro-oeste, enfim. Então tudo fica muito mais prático e mais fácil, certo? Já falei da administração pública e dessa forma a gente tem duas divisões do Brasil que são bastante clássicas, que é a divisão do IBGE, que divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E a gente tem a divisão dos complexos regionais, que vai dividir o Brasil em 3 regiões. Existem outras formas de se dividir o Brasil. Mais para frente, quando vocês se aprofundarem nos estudos de geografia, vocês vão ver outras formas, inclusive a do Milton Santos, que dividiu o Brasil em 4 áreas, certo? Mas para nós, por enquanto, o que importa são essas duas formas de divisão e a gente vai se aprofundar mais depois na dos complexos regionais, tá? Mas enfim, bora. Primeira divisão, que é a divisão atual que a gente tem, é a mais usada porque é do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ela foi implantada no Brasil no início dos anos 90, né, a Constituição de 1988 dividiu o Brasil dessa forma, e a partir de 1990 nós temos essa configuração, tá, que é a mais tradicional. Então, os critérios usados para essa divisão são, primeiro, critérios físicos, né, as paisagens naturais. Então, a gente pode afirmar que o IBGE levou, né, num primeiro plano, as características físicas, as características naturais, para dividir o Brasil em regiões. Na segunda, a gente tem, na segunda, sim, entendo em segundo plano, que são os aspectos sociais e os aspectos econômicos. Então, para essa divisão, o IBGE pensou, vamos pegar quais são as regiões, desculpa, quais são as paisagens naturais, por exemplo, da floresta amazônica, do sertão, quais são os estados que estão embutidos nessa característica natural. Vamos utilizá-los como referência, certo? E o que é legal dizer é que respeita os limites dos estados. Então, não tem, por exemplo, um estado que vai estar em 2 regiões ao mesmo tempo, né? Um estado só está em apenas uma região. E esse processo de divisão regional do Brasil pelo IBGE é um processo histórico, como também a gente pode entender, porque aos poucos ele foi sendo modificado. Então, por exemplo, em 1950 a gente tinha essa divisão do Brasil. Olha só, o estado de São Paulo fazia parte da região sul, não existia a região sudeste, a gente tinha a região leste, e o leste era o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, Minas Gerais e a Bahia. Bahia não fazia parte do Nordeste. Outra coisa, a gente não tinha os estados de Tocantins e de Mato Grosso do Sul. Eram apenas 2 estados no Centro-Oeste. Não tinha Brasília ainda, nem o Distrito Federal, certo? O Distrito Federal era no Rio de Janeiro. Enfim, daí em 1970 a gente já tem a divisãozinha entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Porém, todavia, entretanto, a gente não tinha a divisão do Mato Grosso e do estado do Goiás. Isso só foi acontecer, como eu disse, na atual divisão em 1990. Tá? Então é um processo histórico também por conta dessas evoluções que a gente tem na divisão regional. Ok? Na sequência, a gente vai falar dos complexos regionais,
veja por esse mapa que ele divide o Brasil em 3 regiões, né? O complexo regional ou a região geoeconômica da Amazônia, o complexo regional do Nordeste e o complexo regional do Centro-Sul. Já vou falar uma parada aqui para vocês. Percebam que o estado do Mato Grosso está em 2 áreas, Tocantins 2 áreas, Maranhão 2 áreas e Minas Gerais também em 2 áreas, né? 2 regiões. Então, uma coisa que acontece aqui é que essa divisão de complexos regionais ela não respeita os limites dos estados. Sabe por quê? Porque o Pedro Pinchas Geiger, o Pedrão, quando ele criou essa divisão em 1967, ele pensou primeiramente nos aspectos socioeconômicos e históricos. Então, se, por exemplo, essa área do sul do Mato Grosso é uma área mais moderna, mais mecanizada, mais desenvolvida, ela vai se associar muito mais ao sul do Brasil e ao sudeste do que a região amazônica, certo? Então a gente tem atividades aqui que são altamente mecanizadas na agricultura, né, áreas bastante modernas. O norte de Minas Gerais, por exemplo, é uma região bastante pobre, com característica praticamente de subsistência, semelhante ao sertão nordestino. Por isso que se enquadra como, né, a macro-região, desculpa, como o complexo regional do Nordeste. Ok? Além disso, né, primeiro plano foram os aspectos sociais, históricos, enfim, socioeconômicos, e claro, ele também leva em consideração os aspectos naturais, mas em segundo plano. Então a gente pode falar que é meio que uma invertida da outra, enquanto o IBGE leva um pouquinho a natureza, mas de ponto de vista mais importante para a divisão, o Pedrão ele analisa a sociedade, né, os aspectos sociais, certo? E como já foi dito, ela não respeita os limites entre os estados. A aula era bem curtinha hoje, né? Como eu disse, chuchu beleza. Nós terminamos o capítulo, inclusive, porque era tudo isso que a gente tinha para fazer. Então, façam as atividades já. Tchau!